Fundos imobiliários contra ações. Qual é o melhor investimento que você pode fazer? E eu já vou te adiantar a resposta. Não existe um melhor investimento. Existe aquele que mais se adequa ao seu perfil. E se você quiser entender qual que se adequa melhor ao seu perfil, vem comigo para o vídeo que eu vou ensinar você a investir melhor. Bom, vamos começar falando das ações. As ações elas crescem mais que os fundos imobiliários. Isso é um fato e é verdadeiro. E elas lucram mais no longo prazo, porque as ações elas vão fazendo reinvestimento nelas mesmas, em abrir mais mercado, em novas fábricas, e com o passar dos anos elas aumentam o valor, o seu lucro líquido. E para a gente fazer uma comparação adequada, eu vou usar o Ibovespa, o nosso índice mais famoso. Todo mundo já ouviu falar do Ibovespa. Aqui nesse vídeo eu vou fazer a comparação usando o Ibovespa. E vocês já vão entender por quê. E já os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensais e então eles têm pouco dinheiro para crescer, para aumentar o portfólio de imóveis dentro do fundo. E com isso ele se torna limitado no seu crescimento, sendo que cresce no máximo igual à inflação, porque como os aluguéis são reajustados pela inflação, esse valor vai para dentro do fundo, então acaba tendo reajuste contra a inflação. Mas o fundo imobiliário ele não consegue comprar novos imóveis sem fazer uma entrada de capital, sem fazer uma subscrição. E aí, se você não subscrever, você acaba sendo diluído, o que é pior para você dentro do fundo imobiliário. E para você entender qual é o seu perfil e qual é o investimento melhor para você, você tem que responder duas perguntas básicas. Eu vou deixar elas aqui do lado para vocês lerem comigo. Você quer segurança e dividendos? Ou você aceita mais risco para um retorno maior? Dependendo da pergunta que você responder sim, vai encaixar exatamente aonde você deve investir. Por exemplo, se você responder sim para a pergunta você quer segurança e dividendos, você vai ficar com os fundos imobiliários. E a outra pergunta seria um não, né? Ou você aceita mais riscos para o retorno maior? Não, você não aceita correr mais riscos. Então, você fica com os fundos imobiliários. Se você responder ao contrário, se você responder, você quer segurança e dividendos? Se você responder não, então você vai responder sim para outra pergunta, que você aceita tomar mais risco para um retorno maior. E isso vai te levar para as ações. Mas não se limita só a esses dois tipos binários, sim, não, sim, não. Você pode fazer dessa forma. Você quer segurança e dividendos? Sim, 50% do seu patrimônio de bolsa em fundos imobiliários. Você aceita risco para um retorno maior? Sim, também. Ou as outras 50% em ações. E esse 50-50 não é 100% nesses dois, tá, pessoal? É dentro do seu patrimônio de bolsa, só o patrimônio que você vai colocar na bolsa, você divide em metades em fundos imobiliários, metade em ações. Você pode fazer também outras combinações, depende do seu perfil. 80-20, 20-80, 70-30, vai de você, vai do que mais te agrada. O que importa muito é você estudar, conhecer as duas classes bem antes de investir e definir o percentual de cada classe dentro do seu patrimônio. Mas cuidado, todo mundo que pensa que recebendo os dividendos dos fundos imobiliários vocês estão com uma rentabilidade boa, não é bem verdade. A maioria das carteiras compostas por 100% de fundos imobiliários, elas normalmente rendem quase igual ao CDI. Então você corre mais risco para render praticamente igual ao CDI. E isso é ruim, porque você acaba correndo risco e não tendo um retorno legal. Então eu tomaria cuidado com os fundos imobiliários, com as suas expectativas sobre os fundos imobiliários. Obviamente nós temos janelas boas de investimento em que você consegue melhorar isso daí. Mas você tem que ser entender bastante do que você está fazendo para saber analisar essas janelas. E hoje nós estamos em uma janela que pode ser muito favorável aos fundos imobiliários, mas vai demorar uns 5 anos para essa janela se concretizar, para você conseguir ter esse retorno, na verdade. Então assim, não adianta investir hoje querendo um retorno amanhã que você não vai conseguir. Você precisa investir tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações para o longo prazo. E agora eu vou começar a fazer os comparativos entre o Ibovespa e o IFIX, que são dois índices existentes e que a gente consegue compará-los para ver qual está rendendo mais. O IFIX eu não expliquei antes, mas vou explicar agora. Ele é a média
da valorização dos fundos imobiliários. Dentro dele é uma cesta, tem vários fundos imobiliários, os mais líquidos da bolsa, e ele acompanha a valorização desses fundos que estão dentro dele. Então é uma média desses fundos. É muito próximo do que você faria caso escolhesse fundos imobiliários individualmente. Não tem como fugir das médias, pessoal. Tanto na bolsa quanto nos fundos imobiliários, tanto nas ações, né? A gente tende a andar muito próximo da média. E desde a criação do IFIX, que o IFIX foi o último a ser criado desses três que estão no comparativo aqui que vocês estão vendo, o CDI foi o que mais rendeu desde 2012, que é o começo do IFIX. O Ibovespa foi o segundo lugar e o IFIX ficou em último dos três comparativos na janela desde o início do IFIX. Eu vou colocar uma janela agora de 10 anos. Então, de 2016 para cá, 10 anos, o Ibovespa está com uma valorização de 260%, o CDI com 143% e o IFIX com 141%. Então, perceba, o IFIX normalmente ele é o último, ele é o que menos rende, se você for comparar janelas longas. E tá aqui, os comparativos tá aí, não tem o que falar, não, é mentira, não é, tá aí. Ou você acredita ou você está sendo trouxa. E até a renda fixa rendeu melhor que o IFIX. Então, eu já falei, o IFIX ele rende muito próximo da renda fixa. Não adianta esperar um retorno muito acima da renda fixa, que não vai ter. É melhor você, talvez, se você queira segurança, fique só na renda fixa, porque é muito próximo ao retorno de ambos. E eu analisei 10 janelas e 9 delas o Ibovespa ficou na frente. Eu não vou colocar todas aqui porque fica um vídeo muito cansativo, gráfico, falando, repetindo as mesmas coisas. Então, mas o IFIX só em uma janela ele ganhou e foi uma janela de curto prazo, que não necessariamente isso vai continuar acontecendo numa janela de longo prazo. Então, tomem cuidado com os fundos imobiliários. Eu, Lucas, prefiro ações. Eu estou me desfazendo de alguns fundos imobiliários que eu entrei nessa queda que teve, e eu não pretendo comprar fundos imobiliários, pelo menos por um bom tempo. Fundos imobiliários eu entendo que na parte de aposentadoria talvez eles façam sentido, mas na parte de crescimento de patrimônio, para mim não faz sentido nenhum ter fundos imobiliários. Eu prefiro deixar meu patrimônio de bolsa todo em ação. E é só você pensar, não tem como um aluguel de um imóvel render mais que empresas, porque senão todo mundo venderia suas empresas e viveria de aluguel. E aí não teria ninguém para alugar. Então as empresas elas têm que render mais, até para elas conseguirem pagar o aluguel. Se elas não têm uma valorização, se elas não têm um caixa, se elas não têm uma margem boa para pagar o aluguel, elas nem conseguem pagar. Então as empresas são mais lucrativas, isso é um fato verdadeiro, e os aluguéis eles sempre são limitados no que eles podem cobrar. Só que em contrapartida o aluguel é uma renda segura, que vai ter todos os meses. Já nas ações é variável. Nem sempre você vai ter a mesma renda ou vai ter renda positiva, às vezes pode ter renda negativa. Mas rendas negativas não significam que a empresa é ruim. Muitas vezes ela está passando por alguma estruturação e pode ser que ela se torne boa, se torne lucrativa de novo. Várias empresas já aconteceram isso. Eu posso citar aqui a Petrobras, uma das mais famosas da Bolsa, a mais famosa do Brasil. E em 2016 ela estava extremamente negativa. Era prejuízo atrás de prejuízo. E hoje ela é uma empresa muito lucrativa. Então dá sim para a empresa se recuperarem e as empresas elas têm que render bem, senão elas quebram e saem do mercado. E agora deixa eu falar um pouquinho mais só sobre o Ibovespa. O Ibovespa é o pior índice da nossa bolsa. Eu não gosto muito de fazer comparações com ele, mas ele é o índice que mais tem histórico da nossa bolsa, só que ele é o pior. Se vocês querem conhecer índices bons da nossa bolsa, pesquise pelo IDIV, é o índice de dividendos das empresas pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Ele, na minha opinião, é o melhor índice que a gente tem hoje e ele tem um histórico relativamente grande. Não é tão grande quanto o Ibovespa, mas é um histórico grande, é um histórico de 10 a 12 anos. Então já dá para a gente analisar o longo prazo com ele. E ele rende muito melhor que o Ibovespa. E agora deixa eu falar um pouquinho de idade. Se você é uma pessoa jovem, na minha opinião, não vale muito a pena você ter grande parte do seu patrimônio em fundos imobiliários. Para uma pessoa jovem, o melhor é ações, porque você tem tempo de segurar esses papéis para o longo prazo para receber essas valorizações das ações. Se você é uma pessoa de meia idade,
daí vale a pena você balancear o seu portfólio com metade ações e metade fundos imobiliários. E se você é uma pessoa que está na aposentadoria, aí realmente vale a pena você ter a maior parte do seu patrimônio em segurança e fundos imobiliários. Se você, aposentadoria, só vale a pena ter ações se você entende muito bem o que está fazendo, porque você não tem tempo de correr atrás de prejuízos caso você escolha algumas ações erradas. Então você tem que saber muito bem o que está fazendo. Eu, para aposentadoria, recomendaria no máximo ter fundos imobiliários dentro da carteira. E uma conclusão que você pode tirar desse vídeo: fundos imobiliários não são ruins, ações não são perfeitas, e você tem que entender os dois mundos para saber o que faz mais sentido para o seu perfil. E se você sabendo, você vai saber escolher e vai montar uma estratégia de longo prazo que você vai se sentir confortável e vai ficar feliz com essa estratégia. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal e comenta para mim qual o percentual de fundos imobiliários e de ações você tem na sua carteira. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!